O escudo do Capitão América e o martelo do Thor são clássicos absolutos, mas se eu te disser que os Vingadores escondem uma capa que tem vida própria e um machado forjado no coração de uma estrela morta? No vídeo de hoje, vamos dissecar o arsenal dos heróis da Marvel. Mjolnir e Rompe Tormentas. O Mjolnir não é um pedaço de metal comum. Ele foi forjado pelos anões de Nidavellir sob o comando do ferreiro Eitri e feito com um metal mágico chamado Uru, que veio do coração de uma estrela moribunda. Antes de chegar ao Thor, essa arma pertencia a Hela. Ela era a deusa da morte e usou o martelo para ajudar Odin a conquistar vários mundos no passado. O martelo só virou a marca registrada do Thor depois que Hela foi expulsa de Asgard. Foi nessa época que Odin colocou o famoso feitiço para decidir quem poderia levantar a arma. Sobre os poderes, o Mjolnir ajuda o Thor a focar as habilidades que ele já possui. O martelo faz ele soltar raios enormes e mudar o clima e também permite que ele voe. Para conseguir voar, o herói gira a arma bem rápido e é puxado junto com ela. A parte mais famosa de todas é a regra do feitiço de Odin. Apenas quem tem um coração puro e é digno consegue tirar o martelo do chão. Quem consegue fazer isso ganha os poderes do Deus do Trovão na mesma hora, e a arma sempre volta para a mão do dono, não importa a distância. A história do martelo nos filmes passou por muitas reviravoltas. Nós vimos Hela quebrar a arma com uma mão só no filme Thor Ragnarok. Isso serviu para o herói entender que o poder de verdade sempre esteve dentro dele e não do objeto em si. O momento mais marcante de todos aconteceu em Vingadores Ultimato. O Capitão América provou ser digno durante a batalha final e levantou o martelo que eles resgataram do passado. Ele lutou contra o Thanos de um jeito incrível e entregou uma das melhores cenas do cinema. Mais tarde, os pedaços do martelo se juntaram sozinhos para proteger Jane Foster. Isso transformou ela na poderosa Thor e mostrou que a arma tem vontade própria. A destruição original do Mjolnir pelas mãos de Hela deixou um grande vazio e um problema enorme. O universo logo entrou em perigo e Thor precisou de uma arma nova e ainda mais poderosa para tentar derrotar o Thanos. O Rompe-Tormentas nasceu justamente dessa necessidade e também da vontade de vencer em Vingadores Guerra Infinita. Thor viajou até Nidavellir e quase morreu para ajudar a derreter o metal da estrela. A arma só ficou pronta de verdade porque o Groot resolveu ajudar. O herói usou o próprio braço de madeira para fazer o cabo do machado. O Rompe-Tormentas é considerada a arma mais forte já feita para os Asgardianos. Ela é bem diferente do Mjolnir porque não tem o feitiço de proteção do Odin. Isso quer dizer que qualquer pessoa muito forte consegue segurar o machado. Porém, humanos comuns não aguentariam esse poder todo. Além de soltar muito mais raios que o martelo antigo, a lâmina é super afiada. Ela conseguiu cortar o Thanos mesmo quando o vilão usou o poder das Joias do Infinito. A maior vantagem de todas é que o machado consegue abrir a Bifrost sozinho. Assim, Thor pode viajar para qualquer lugar do universo na hora que precisar. A chegada dessa arma nos filmes foi o ponto mais alto da história do herói. Assim que o machado ficou pronto, ele ajudou Thor a chegar bem no meio da guerra em Wakanda. Ele apareceu em uma grande explosão de raios e conseguiu mudar o rumo daquela batalha. Mas, por uma ironia triste, essa arma tão forte não impediu o vilão de estalar os dedos. Isso aconteceu apenas porque o Thor escolheu acertar o peito do Thanos para fazer ele sofrer. Ele deveria ter cortado a cabeça na mesma hora. No começo do filme Ultimato, o herói até usou o machado para finalmente cortar a cabeça do vilão. O problema é que já era tarde demais, e ele carregou a culpa desse erro por muitos anos. Agora, a maior reviravolta da história dessa arma acabou de acontecer no trailer de Vingadores Doutor Destino. Em uma cena, o Thor vai atacar o Doutor Destino da mesma forma que ele fez com o Thanos, mas o mago parou o ataque com apenas 2 dedos. A mesma arma que aguentou a rajada de 6 joias do infinito foi superada pelo destino. As armaduras e a tecnologia do Homem de Ferro. O nosso próximo Vingador usa a própria tecnologia como seu grande arsenal. O Homem de Ferro não carrega uma espada ou um machado. A armadura inteira dele é a verdadeira arma. Eu já fiz um vídeo aqui no canal Nerdia explicando a história e a evolução de cada traje. Por isso, hoje nós vamos focar apenas no poder de fogo e na capacidade de destruição dessas máquinas. O arsenal básico das armaduras é um verdadeiro exército de um homem só.
A arma principal de ataque são os raios repulsores nas mãos e o tiro concentrado que sai do peito. Esses disparos conseguem destruir tanques e aeronaves blindadas com um único acerto. Os trajes também carregam lasers potentes nos pulsos. Esses lasers são tão fortes que cortam aço e metal alienígena em poucos segundos. Além disso, a armadura possui lançadores de pequenos mísseis nos ombros. O sistema trava a mira em dezenas de alvos ao mesmo tempo e atira em todos de uma única vez. Toda essa artilharia é guiada por uma inteligência artificial para garantir que ele não erre os tiros. Quando as armas normais não são suficientes, ele ainda tem alternativas. A maior prova de força bruta do arsenal do Homem de Ferro é a Hulkbuster. Ela não é um traje comum, ela é uma arma gigante de concentração feita para bater de frente com a força do Hulk. A Hulkbuster tem braços mecânicos enormes que funcionam como martelos e prendem até mesmo os adversários. Se uma parte da armadura for destruída durante o combate, o sistema chama peças reservas que caem do céu. Assim, a arma se reconstrói no meio da batalha para nunca parar de atacar. A mente do Tony era tão focada em criar armas de defesa global que ele inventou o sistema Ultron. O grande problema é que essa arma inteligente saiu do controle e virou a própria ameaça. O nível máximo do poder de ataque do Homem de Ferro chegou com a nanotecnologia. A armadura deixou de ser apenas metal com mísseis escondidos. O traje passou a ser um material flexível que fabrica armas novas na mesma hora. O herói consegue transformar os próprios braços da armadura em lâminas gigantes, ou escudos de energia. Ele também consegue mudar as pernas do traje para criar um canhão de grande força. Foi essa capacidade de criar qualquer arma no meio da luta que permitiu ele bater de frente com o Thanos. A tecnologia era tão avançada que o traje serviu como a arma final. Ele conseguiu segurar o poder das Joias do Infinito pelo tempo necessário para salvar o universo. O arco e a espada Ronin. O Gavião Arqueiro é um herói muito diferente. Ele luta ao lado de deuses e de super soldados usando apenas um arco. Mas a arma de Clint Barton não é um equipamento comum. O arco principal dele é uma peça de alta tecnologia militar. Ele é feito de materiais muito leves e dobráveis. Isso permite que ele guarde a arma de forma rápida e ande escondido. O próprio Tony Stark ajudou a melhorar esse equipamento. Ele desenhou partes automáticas e deixou a arma ainda mais rápida. Mas o grande segredo do poder do herói não está no arco. A verdadeira força está na enorme variedade de flechas especiais. A aljava do herói, que é aquela bolsa ou estojo longo que ele carrega nas costas, caso você não saiba, ela não é apenas um tubo de couro comum, ela funciona como um arsenal inteligente de alta tecnologia. Essa aljava monta as pontas das flechas de forma automática durante a própria luta. Ele aperta botões no cabo do arco e a aljava seleciona a ponta certa nas costas dele na mesma hora. O herói carrega flechas que causam grandes explosões e flechas que disparam choques de alta voltagem. Nós já vimos ele usar setas com cabos de aço para prender inimigos ou balançar entre prédios. Ele também tem flechas que derretem metal com ácido e outras que lançam fumaça. A precisão absurda dele transforma esses pequenos truques em ataques fatais. Ele nunca erra o alvo e sempre sabe qual flecha usar. A história dessas armas no cinema tem momentos muito marcantes. No primeiro filme dos Vingadores, ele atirou uma flecha com um pendrive hacker. Essa flecha invadiu o sistema de um porta-aviões gigantes e quase derrubou a base inteira da SHIELD. Mais recentemente, nós vimos o arsenal dele ficar ainda mais absurdo. Na série do Gavião Arqueiro, ele usou flechas equipadas com a tecnologia do Homem-Formiga. Essas flechas usavam partículas PIN para encolher objetos e até criar uma flecha gigante que esmagou um carro inteiro. E isso mostra que ele adapta o equipamento dele usando as tecnologias mais avançadas do mundo. Nós também precisamos falar de uma arma muito letal da história dele, a espada do Ronin. Depois que o Thanos estalou os dedos, o Clint perdeu a família inteira. Ele abandonou a identidade de Gavião Arqueiro e assumiu o nome de Ronin. Nessa época sombria, ele deixou as flechas de lado e passou a usar uma espada katana japonesa. Essa espada representa o período mais sombrio e violento da vida dele. Diferente das flechas que podiam apenas prender ou dar um choque, a espada servia apenas para matar. A lâmina é extremamente afiada e foi usada para caçar criminosos pelo mundo inteiro. Nós vimos o resultado brutal dessa arma no começo do filme Vingadores Ultimato. Ele eliminou o submundo do crime no Japão usando golpes rápidos e muito precisos. O escudo de Vibranium. O equipamento mais famoso do Capitão América é uma peça muito simples,
O escudo de vibrânio foi criado pelo cientista Howard Stark durante a Segunda Guerra Mundial. Howard era o pai do Tony Stark. Naquela época, o exército americano conseguiu apenas uma pequena quantidade de um metal muito raro chamado vibrânio. Esse metal veio diretamente de Wakanda. O Howard usou absolutamente todo o estoque que os Estados Unidos tinham para moldar esse único escudo. O formato redondo e liso foi escolhido de propósito para ajudar a distribuir a força de qualquer pancada por toda a superfície. A grande vantagem dessa arma vem das propriedades naturais do vibrânio. Esse metal alienígena consegue absorver totalmente a energia cinética. Isso significa que o escudo não repassa a força do golpe para o braço de quem está segurando. Se o herói pular de um prédio e cair em cima do escudo, o metal absorve o impacto do chão. O Steve Rogers também aprendeu a usar o peso e a borda dessa arma para atacar. Ele calcula a física perfeitamente na hora de arremessar o escudo. A arma bate nas paredes e atinge vários inimigos em sequência antes de voltar direto para as mãos dele. A trajetória do escudo nos filmes é cheia de momentos inesquecíveis. No primeiro encontro dos Vingadores, o escudo aguentou uma pancada com força total do martelo do Thor. O bloqueio foi tão forte que criou uma onda de som que destruiu as árvores ao redor. No filme Guerra Civil, nós vimos a pintura dessa arma ser arranhada pelas garras do Pantera Negra. E isso só foi possível porque a armadura do rei de Wakanda também era feita de vibrânio puro. A maior derrota dessa arma aconteceu na batalha final contra o Thanos. O vilão usou uma espada espacial giratória e conseguiu quebrar o escudo em vários pedaços usando força bruta. Felizmente, o Steve Rogers trouxe um escudo intacto de outra linha do tempo. Ele entregou essa arma nova nas mãos do Sam Wilson para garantir que o mundo não ficasse sem um Capitão América. A mordida da viúva. A principal arma da Natasha são os braceletes pretos que ela usa nos pulsos. Esses equipamentos foram criados pela agência secreta da SHIELD. Eles são conhecidos como a mordida da viúva. Mais tarde, o próprio Tony Stark fez algumas melhorias nessa tecnologia. Os braceletes guardam um arsenal elétrico muito potente e perigoso. Eles foram desenhados especialmente para uma espiã que precisa neutralizar os inimigos bem rápido e sem fazer muito barulho. O ataque principal desses braceletes dispara cargas elétricas de alta voltagem. Essa energia concentrada consegue paralisar soldados enormes na mesma hora. A Natasha também pode atirar pequenos discos brilhantes que grudam no corpo do inimigo e dão choques de forma contínua. Além dos ataques elétricos, o equipamento esconde cabos de aço muito finos e ganchos. Ela usa esses cabos para escalar lugares altos, prender o pescoço dos vilões ou se balançar no meio de uma acrobacia. Os braceletes também funcionam como uma defesa física. O material é muito resistente e ajuda a proteger os braços dela contra golpes diretos de facas e espadas. A história dessas armas nos filmes tem cenas muito ágeis e letais. No filme Homem de Ferro 2, nós vimos ela usar os braceletes em combate pela primeira vez. Ela invadiu um corredor cheio de seguranças e derrubou todos eles usando apenas golpes de artes marciais e esses choques paralisantes. No filme Capitão América Guerra Civil, o equipamento evoluiu bastante. Ela passou a usar também 2 bastões de choque que ampliam a energia que sai dos pulsos. No filme solo da Viúva Negra, ela usou essa mesma tecnologia elétrica para lutar contra a vilã treinadora e contra as outras espiãs. Ela precisou usar cada carga de energia e cada cabo escondido naqueles braceletes para conseguir destruir a Sala Vermelha de uma vez por todas. Os itens mágicos! A magia é a principal arma do Doutor Estranho, mas ele precisa de relíquias físicas muito antigas para canalizar todo esse poder. O primeiro objeto do arsenal dele é a capa da levitação. Essa peça de roupa vermelha tem vida própria e também uma personalidade bem teimosa. Ela escolheu Stephen Strange durante a invasão do Santuário de Nova York. A capa não serve apenas para voar e mudar de direção rápido no ar. Ela age como uma defensora automática do mago. Ela já lutou sozinha contra os capangas do Caecilius e até enxugou as lágrimas do herói. No filme Guerra Infinita, a relíquia voou para sufocar o rosto do Drax e ajudou a segurar o braço do Thanos. Ela é feita de um material mágico super resistente e é a parceira mais fiel do personagem. O segundo item poderoso é o Olho de Agamotto. Esse colar de metal pesado foi criado pelo primeiro Mago Supremo da Terra. E ele funciona como um cofre mágico muito complexo para guardar a Joia do Tempo. O objeto possui engrenagens místicas que só abrem com o feitiço exato e com os movimentos certos das mãos. Nós vimos ele testar esse poder pela primeira vez quando fez uma maçã apodrecer e depois voltar a ficar nova.
O Doutor Estranho usou essa arma para prender Dormammu em um ciclo de tempo que se repetia para sempre até o vilão desistir. Ele também usou a joia para enxergar 14 milhões de futuros diferentes. Hoje em dia, ele ainda carrega o colar reconstruído mesmo sem a joia dentro. O objeto agora serve como um amuleto que revela ilusões e feitiços inimigos. O último equipamento prático dele é o Anel Duplo. Essa pequena peça de metal com espaço para 2 dedos é obrigatória para os alunos de Kamar-Taj. O anel serve para abrir portais de teletransporte para qualquer lugar. No começo do treinamento, a anciã abandonou o herói no alto do Monte Everest no meio da neve. Ela fez isso para forçar o Strange a focar a mente e criar o primeiro portal antes de morrer congelado. A arma exige que o mago visualize perfeitamente o destino e faça círculos no ar com a mão livre. Esse portal mágico pode ser perigoso e corta matéria física pesada. Nós vimos um portal desses ser fechado na hora exata para arrancar o braço de um capanga do Thanos em Nova York. Foi essa mesma magia que criou aquela cena épica com dezenas de portais trazendo o exército de heróis em Vingadores Ultimato. A Joia da Mente. O Visão é um herói único porque o próprio corpo dele é a arma. Ele é um sintozoide feito de vibrânio misturado com tecido orgânico. Mas o verdadeiro motor que dá a vida e a força para o personagem é a Joia da Mente que fica presa na testa dele. Essa pedra amarela é uma das 6 joias do infinito. Para o Visão, ela não é apenas o equipamento que ele pode guardar em uma gaveta, ela funciona como o cérebro e a alma dele. Como uma arma de ataque, a Joia da Mente dispara um raio de energia cósmica super concentrada direto da testa. Esse raio contínuo é extremamente quente e destrutivo. Ele corta metal, derrete armaduras pesadas e explode estruturas inteiras com muita facilidade. Além de atirar essa energia, a joia alimenta o sistema que permite ao Visão controlar a densidade do próprio corpo. Ele consegue ficar leve para voar e atravessar paredes como um fantasma para fugir de ataques. Em frações de segundo, ele também pode ficar absurdamente pesado e mais duro que diamante para dar socos fatais. A joia é o núcleo que faz tudo isso funcionar ao mesmo tempo. A trajetória dessa joia no cinema mostra o poder absoluto e também a grande trajetória do herói. No filme Vingadores Era de Ultron, nós vimos a força máxima desse equipamento. O Visão juntou o raio da mente com os ataques do Homem de Ferro e do Thor para conseguir derreter o corpo de vibrânio puro do Ultron. Já no filme Guerra Civil, nós vimos o enorme perigo desse tiro. Um disparo que era para acertar o Falcão acabou atingindo máquina de combate e o raio destruiu o reator da armadura na mesma hora. Em Guerra Infinita, a joia deixou de ser uma arma e virou o alvo principal. O herói foi caçado pelo universo inteiro e acabou morrendo quando Thanos arrancou a pedra da cabeça dele na força bruta. A maior arma do Visão foi a responsável direta pela morte dele. O traje do Pantera Negra. O Pantera Negra ganha super força e agilidade bebendo a erva coração, mas a principal arma dele na hora da batalha é o traje de Pantera. As versões antigas dessa roupa já eram feitas com fios de vibrânio e protegiam o rei contra tiros e facadas. Mas a princesa Shuri decidiu levar essa tecnologia para um nível completamente absurdo. Ela usou nanotecnologia para criar a versão mais avançada da armadura de Wakanda. O traje novo não precisa ser vestido peça por peça ou carregado em uma mala. Ele fica guardado inteiro dentro de um colar de dentes prateados. O T'Challa só precisa pensar no combate e a roupa se espalha pelo corpo dele em menos de um segundo. A grande invenção da Shuri foi transformar a defesa da roupa em uma arma letal de ataque. O traje antigo apenas bloqueava os golpes. A armadura nova absorve a energia cinética de cada soco, tiro ou explosão que o herói recebe. A roupa guarda toda essa força bruta e o tecido começa a brilhar em um tom roxo muito forte. Quando o Pantera Negra acumula energia suficiente, ele consegue soltar uma onda de choque explosiva que joga carros e dezenas de inimigos para longe de uma vez só. O traje também possui garras retráteis extremamente afiadas. Essas garras são feitas de um tipo especial de vibrânio antimetal. Nós já vimos no filme Guerra Civil que essas garras conseguem até mesmo arranhar o escudo do Capitão América. A Shuri também adicionou sapatos especiais que absorvem o som e deixam o herói correr sem fazer nenhum barulho. Nós já vimos o poder gigantesco dessa invenção no primeiro filme solo do personagem. Durante uma perseguição de carros na Coreia do Sul, o T'Challa levou muitos tiros e pancadas no capô do carro.
Ele acumulou tanta energia que conseguiu virar o carro dos vilões do avesso usando apenas um pulso roxo e um pulo rápido. Essa tecnologia também foi o foco da batalha final contra o Killmonger. O vilão roubou uma versão dourada desse mesmo traje. Os dois reis lutaram de igual para igual usando garras e explosões de energia. O T'Challa precisou levar a luta para os trilhos do trem subterrâneo de Wakanda. Ele usou os estabilizadores sônicos da mina para desativar a nanotecnologia dos dois trajes e finalmente conseguir derrotar o inimigo no combate corpo a corpo. Os lançadores de teia. O Homem-Aranha tem super força e um sentido de perigo, mas a arma principal dele foi criada no próprio quarto. Diferente de outras versões mais antigas do cinema, o Peter Parker do nosso universo principal não solta teia pelo próprio corpo. Ele usou a inteligência genial para inventar os lançadores mecânicos originais e a fórmula química do fluido elástico. Os aparelhos ficam presos nos pulsos e disparam quando ele aperta um gatilho escondido na palma da mão. Essa teia cinética é extremamente forte e consegue segurar o peso de carros ou prender criminosos nas paredes. Ela também dissolve sozinha depois de algumas horas, para não deixar sujeira na cidade. O Tony Stark ficou tão impressionado com essa invenção adolescente que fez um upgrade completo na tecnologia. O traje novo que o Homem de Ferro construiu transformou os lançadores em um arsenal absurdo. O sistema do Homem-Aranha passou a ter mais de 500 combinações diferentes de tiros de teia. O Peter aprendeu a atirar uma granada que explode no ar e lança uma rede inteira para prender o inimigo. Ele também usa teias de choque elétrico, teias divididas para acertar vários alvos de uma vez só e tiros rápidos como se fosse uma metralhadora. O visor da máscara tem uma inteligência artificial que ajuda o herói a calcular a trajetória e a escolher o tipo exato de disparo durante a luta. Mesmo sem a tecnologia bilionária do Stark, o Peter sabe usar a física e a geometria perfeitamente. Ele atira os cabos no ângulo exato para se balançar pelos prédios em alta velocidade. A trajetória desses lançadores nos filmes tem cenas muito marcantes. Logo, na primeira aparição em Guerra Civil, ele usou o equipamento para arrancar o escudo das mãos do Capitão América e para amarrar as pernas do Homem-Formiga gigante. No filme De Volta ao Lar, ele usou absolutamente todas as combinações de teia ao mesmo tempo para tentar segurar as duas metades de uma balsa que estava afundando. Mas a demonstração mais genial aconteceu no filme Sem Volta para Casa. Ele usou apenas os lançadores originais e cálculos de matemática para enrolar e prender o Doutor Estranho no meio da dimensão espelhada. Isso prova que a verdadeira arma não é apenas o fluido químico ou a tecnologia avançada, mas sim a mente muito brilhante do Peter Parker na hora de usar o equipamento no meio do caos. Os 10 Anéis. O Shang-Chi foi introduzido no universo Marvel com uma das armas mais antigas e misteriosas de todo o cinema. O nome da arma é os 10 Anéis, mas na verdade eles não são anéis de colocar no dedo. Eles são braceletes de metal muito grossos e pesados usados nos antebraços. A origem deles é totalmente desconhecida. Ninguém sabe ao certo se eles vieram do espaço sideral ou se são objetos de pura magia. O pai do herói, o vilão Wen-Wu, encontrou os objetos há milênios. Enquanto a pessoa estiver usando os braceletes no corpo, ele ganha uma força física absurda e simplesmente não envelhece. O Wen-Wu usou esse poder da imortalidade para viver por mais de 1000 anos e criar o maior império criminoso do mundo escondido nas sombras. No meio de um combate corpo a corpo, os anéis são armas totalmente devastadoras e muito versáteis. Eles disparam rajadas de energia e podem ser lançados como se fossem balas de canhão. O usuário consegue atirar os braceletes em alta velocidade contra os inimigos e puxar de volta para o braço usando cordas de energia brilhante. O herói também usa a força dos anéis para aumentar a força dos próprios socos, criar escudos impenetráveis no ar ou dar impulsos enormes no chão para pular distâncias impossíveis. O detalhe mais legal dessa tecnologia é que a arma responde ao estado de espírito de quem está usando. Quando o pai do Shang-Chi usava os anéis, a energia tinha uma cor azul e ataques muito raivosos. Quando o herói assumiu o controle, a energia ficou dourada e os golpes se tornaram fluidos, misturando com um estilo de luta muito mais calmo e elegante como o da mãe dele. A participação dessa arma no filme entregou uma das batalhas finais mais bonitas visualmente. Na Vila Mística de Ta Lu, o Shang-Chi precisou lutar contra o próprio pai e arrancar o controle dos anéis no meio de um cabo de guerra feito de pura energia. Ele assumiu os braceletes de vez e precisou usar o poder máximo dourado da arma para conseguir explodir o monstro sugador de almas gigantes de dentro para fora.
Mas o mistério desse equipamento está apenas começando. No final do filme, o herói conversa com o Mago Supremo Wong, o Bruce Banner e a Capitã Marvel. Os Vingadores analisam a arma e descobrem que os anéis não são feitos de vibrânio e não possuem a magia comum da Terra. O equipamento ligou sozinho e está funcionando como um farol gigante, enviando um sinal de rádio misterioso para o espaço, chamando algo que ainda não sabemos o que é. O bastão elétrico. A Yelena Belova tem um estilo de luta muito parecido com o da Natasha, mas ela prefere usar uma arma mais agressiva para o combate corpo a corpo. O equipamento principal dela são os bastões elétricos. Diferente dos braceletes da Viúva Negra que atiram de longe, os bastões exigem que ela chegue muito perto do inimigo. Eles são cilíndricos e feitos de metal retráteis. Isso significa que eles ficam pequenos e fáceis de guardar na roupa, mas esticam em uma fração de segundo na hora da luta. A grande vantagem desse design é que a Helena pode usar um bastão menor em cada mão para bater mais rápido, ou encaixar as duas metades para formar um cajado longo. Isso dá muita versatilidade para a heroína se adaptar no meio do caos. Na hora da ação, essas armas são brutais. As pontas dos bastões carregam uma carga elétrica de altíssima voltagem e ficam brilhando em um tom de vermelho ou azul. A Helena usa a agilidade de espiã para acertar os pontos fracos dos inimigos e liberar esse choque direto no corpo deles. A energia é tão forte que consegue paralisar ou apagar um soldado gigante na mesma hora. Além do ataque elétrico, o material do bastão é extremamente resistente. Ela usa a arma para bloquear golpes pesados de espadas, segurar facas e se defender de ataques físicos. É um equipamento perfeito para quem não tem superpoderes, mas precisa enfrentar vários capangas armados ao mesmo tempo de um jeito rápido e sem chamar muita atenção. As asas de Vibranium. O Sam Wilson começou a sua jornada nos Vingadores sem superpoderes e sem soro de super soldado. A grande vantagem dele no campo de batalha é o traje de voo tático avançado que esconde um par de asas mecânicas muito rápidas e ágeis. As asas permitem que o Sam voe em velocidades absurdas e faça manobras muito difíceis no ar para desviar de tiros e explosões. Na hora de se defender, ele consegue fechar as asas na frente do corpo como se fosse um escudo para bloquear pancadas. A tecnologia ficou ainda mais forte recentemente quando ele ganhou um traje novo com asas feitas inteiramente de vibrânio puro direto de Wakanda, deixando o equipamento praticamente indestrutível. Mas o traje não serve apenas para voar e proteger. A mochila nas costas do herói também guarda sua segunda arma principal, um pequeno drone de combate de alta tecnologia chamado Asa Vermelha. Esse robozinho funciona como os olhos do Sam no céu. O herói usa um óculos especial que mostra tudo o que o drone está vendo em tempo real, o que é perfeito para escanear prédios e mapear o campo de batalha antes da briga. O Asa Vermelha obedece a comandos de voz, atira mísseis em miniatura, usa lasers para derreter metal e até solta pequenos ganchos para puxar inimigos no chão. Nós vimos esse drone brilhar no começo do filme Capitão América Guerra Civil, rastreando alvos na cidade e até atirando no Homem de Ferro. Com a atualização de Vibranium, o sistema evoluiu tanto que agora o Sam pode soltar vários desses drones trabalhando juntos ao mesmo tempo para cobrir todos os ângulos da missão. Traje encolhedor. A tecnologia criada pelo cientista Hank Pym é facilmente uma das invenções mais perigosas de todo o universo Marvel. O traje do Homem-Formiga não é uma simples roupa de super-herói, ele funciona como uma câmera de contenção vital. O coração dessa arma são as partículas Pym, uma substância química milagrosa que altera a distância entre os átomos. Isso permite que o Scott Lang encolha para o tamanho de um inseto ou se transforme em um gigante de mais de 20 metros de altura. O grande segredo dessa tecnologia no combate é a física. Quando o herói encolhe, a massa e o peso do corpo continuam exatamente os mesmos. Isso significa que a força de um homem de 80 quilos é concentrada na área de uma ponta de agulha, fazendo os socos do Homem-Formiga atingirem os inimigos com a força e a velocidade de um tiro de revólver. O capacete é a peça mais importante de todas. Além de proteger a química do cérebro para o herói não enlouquecer com as mudanças de tamanho, ele possui um transmissor que envia ondas eletromagnéticas para controlar exércitos gigantes de formigas pelo pensamento. Já a Vespa é a versão 2.0 dessa mesma tecnologia,
com atualizações absurdas feitas pela Hope Van Dyne e pelo pai dela. A grande vantagem desse modelo avançado são as asas biológicas embutidas nas costas dela, que permitem que a heroína voe em alta velocidade e faça manobras impossíveis enquanto muda de tamanho no ar. Além do voo tático, a Vespa carrega os famosos ferrões instalados nos 2 pulsos. Eles são disparadores de energia que atiram rajadas de choque superaquecidas para nocautear os alvos na mesma hora, sem precisar chegar perto para dar um soco. Para completar o arsenal dessa dupla, os 2 heróis usam os famosos discos PIN, como armas táticas de arremesso no meio das lutas. O funcionamento deles é bem simples e direto. Os discos luminosos vermelhos encolhem para qualquer coisa que eles tocarem, enquanto os discos azuis fazem os alvos crescerem de um jeito bizarro. Usando isso no meio de uma perseguição, eles conseguem transformar um pequeno caminhão de brinquedo em um veículo de fuga real, ou jogar um disco vermelho em um inimigo gigantesco para encolher o vilão até ele simplesmente desaparecer em uma rachadura no chão. A prótese de Vibranium. O Buck Barnes perdeu o braço original durante a Segunda Guerra Mundial, mas a Hydra usou a sua melhor tecnologia para criar uma prótese que transformou o personagem no temido Soldado Invernal. Esse primeiro braço cibernético de titânio, marcado com a clássica estrela vermelha, não era apenas um substituto, era uma máquina de destruição brutal. O metal dava ao Buck uma força física absurda e muito superior à do soro do super soldado. Com esse equipamento, ele conseguia socar o escudo do Capitão América, arrancar portas de carros blindados no meio da rua e também bloquear golpes pesados da armadura do Homem de Ferro. Além da força de impacto, o material servia como um escudo impenetrável para defender o rosto e o corpo do personagem. Depois de ter esse primeiro braço destruído pelo Tony Stark na Guerra Civil, o herói ganhou a sua atualização definitiva. O Buck foi curado em Wakanda e a princesa Shuri entregou um braço inteiramente novo, construído de vibrânio puro, agora com um visual estiloso nas cores preto e dourado. Essa nova versão é muito mais leve, mais rápida e infinitamente mais resistente, capaz de absorver a energia cinética dos impactos direto na estrutura. Mas a tecnologia de Wakanda sempre vem com um truque escondido. Durante a série do Falcão e o Soldado Invernal, nós descobrimos que a Shuri instalou um dispositivo de segurança secreto no equipamento. As guerreiras Dora Milaje conhecem um comando de toques específicos no ombro do herói que simplesmente desencaixa o braço de vibrânio do corpo dele na mesma hora, neutralizando a arma instantaneamente, caso seja necessário. Escudos do Agente Americano e Guardião Vermelho. O escudo de vibrânio do Capitão América é uma obra-prima da engenharia, mas ele não é o único disco de combate rolando pelo universo Marvel. Quando o governo escolheu John Walker para ser o novo capitão, ele teve o luxo de usar a arma original por um tempo, mas depois de surtar, manchar o legado do herói e perder o título, o agente americano decidiu fazer o próprio equipamento no fundo da garagem. O escudo caseiro do John Walker foi forjado com restos de sucata, aço comum e até as antigas medalhas de honra dele derretidas. O resultado é uma arma muito mais pesada, que não absorve impacto nenhum e amassa na primeira pancada. Mas como Walker tem o soro do super soldado nas veias, ele não liga para a física. Ele usa esse pedaço de metal como uma marreta, apostando pura e simplesmente na violência para esmagar os inimigos de forma bruta. Do outro lado do mundo, nós temos a resposta soviética para o capitão. O Guardião Vermelho também tem um escudo para chamar de seu, mas a tecnologia russa seguiu um caminho muito mais rústico. O equipamento do Alexei é feito de uma liga de metal duríssima, pintado de vermelho com a clássica estrela soviética no meio. Diferente do vibrânio, que corta o ar, absorve energia e quica nas paredes desafiando a gravidade, o escudo do Guardião Vermelho é pesado, bruto e não volta para a mão dele com tanta facilidade. Para fazer a arma funcionar no campo de batalha, o Alexei precisa aplicar uma força física absurda em cada arremesso. Esses dois equipamentos mostram uma realidade assustadora sobre o combate no UCM. O Vibranium deixa o trabalho do herói muito mais limpo e elegante, mas se você colocar um disco de aço na mão de um super soldado descontrolado e com sangue nos olhos, qualquer pedaço de metal vira uma ferramenta de demolição letal perfeitamente capaz de quebrar ossos e atravessar paredes de concreto no meio da briga. O Máquina de Combate. A armadura do Máquina de Combate começou como um roubo amigável da tecnologia do Homem de Ferro, mas o Coronel James Rhodes
transformou o traje em um verdadeiro tanque de guerra voador. Enquanto Tony Stark prefere usar lasers elegantes e nanotecnologia de ponta, o Rudy aposta na força bruta e munição pesada. O exército americano e as indústrias Hammer pegaram a antiga armadura Mark II e entupiram o traje com o maior arsenal balístico possível. A peça mais clássica e brutal desse equipamento é a metralhadora giratória montada no ombro. Ela tem uma inteligência artificial que rastreia os alvos automaticamente e dispara milhares de balas de grosso calibre por minuto, rasgando a lataria de qualquer nave alienígena ou veículo blindado que entrar no caminho. Além da famosa metralhadora, o traje esconde uma quantidade absurda de micromísseis, canhões sônicos, repulsores e bombas de fragmentação. Durante a Guerra Infinita, nós vimos o Máquina de Combate usar esse arsenal para varrer centenas de monstros de uma vez só na Batalha de Wakanda, literalmente bombardeando o campo de batalha e cobrindo os céus com fogo de supressão. Com o passar dos anos, o próprio Tony Stark voltou a atualizar a armadura do amigo, mas ele sempre respeitou o estilo tanque do Rudy. No final de Vingadores Ultimato, o traje que ele usa para a batalha final ficou ainda maior, mais robusto e carregado com canhões de energia pesados, provando que você não precisa de magia ou de joias do infinito quando se tem o poder de fogo de um exército inteiro nas costas. E se você chegou até aqui, deixa o likezão no vídeo, se inscreve aí no canal Nerdia e até a próxima!